A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou o professor Antônio Belchior Silva e evangelista na igreja Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje nós aprenderemos uma importante lição que tem como tema o terceiro sinal, o paralítico de Betesda, escrito no livro do nosso honrado pastor Silas Queiroz, que tem como título Jesus, o Filho de Deus, os sinais de Cristo no Evangelho de João. Esta história consta na passagem bíblica de João, capítulo 5, versículos 8 e 9, quando diz: Jesus disse-lhe: levanta-te e toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Dos 7 sinais que nós vamos ver no decorrer das aulas, nós já vimos a água e o vinho, a cura do filho do oficial. Esta é a terceira lição, o paralítico de Betesda. A quarta será a multiplicação dos pães e peixe. Jesus anda sobre o mar. A cura de um homem cego de nascença e Jesus ressuscita Lázaro. Uma pequena introdução da história é que se inicia quando havia em Jerusalém uma porta com ovelhas e próximo a essa porta havia um tanque denominado Betesda, que significa Casa de Misericórdia. Nesse tanque havia grandes multidões de enfermos de todos os tipos, cegos, paralíticos, etc. Vários tipos de pessoas com enfermidades. E havia entre esses um homem que estava ali há 38 anos esperando um milagre. Mas que milagre era esse? A narrativa diz que desceu um anjo que movimentava a água naquele tanque. E o primeiro que descesse naquela água era curado. Então aquele homem estava há 38 anos esperando por esse milagre. E não só ele, como a multidão inteira. Ali estava esperando esse milagre há muito tempo. Que esse anjo viesse ali e movimentasse as águas e pudesse descer aquelas águas e ser curado. Então vai falar de um homem que estava com a enfermidade 38 anos, não é um dia, não são 2, um mês, um ano, são 38 anos, com uma enfermidade que ficava acamado e não tinha condições nem de chegar até perto mesmo do tanque. E essa história é bem nas pregações que os pastores fazem, e é uma história bem conhecida de todos, e o resumo dela é que a cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar milagre. Então o nosso Deus, ele pode curar a qualquer momento, a qualquer hora. Inclusive nos dias de hoje, muitos milagres são realizados. E vamos para a nossa lição. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Então, dando continuidade à nossa lição, o paralítico de Betesda. Meu nome é Antônio Belchior Silva, eu sou professor evangelista na igreja Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Consta do livro Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensino do Cristo no Evangelho de João, escrito pelo nosso honrado pastor Silas Queiroz. Se inscreva no meu canal, no YouTube, agora estamos no Instagram também. O principal texto: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são.
e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. João 5, 8, 9. Os objetivos em cada tópico da lição, primeiro é de compreender por que João registra várias viagens de Jesus a Jerusalém, mostrar que o paralítico teve que esperar muito pelo seu milagre, conhecer o quadro espiritual dos judeus no tempo do milagre de João. Texto bíblico, João de 5, de 1 a 9. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, paralíticos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Aqui diz que Jesus estava indo para uma festa. Muitos estudiosos ainda não sabem definir que festa que era esta, né? Existia a festa da Páscoa, a do Tabernáculo e a de Pentecoste e Perdão. Essas eram as festas da Santa Convocação que havia lá em Jerusalém. E aqui fala que próximo à Porta das Ovelhas, essa porta ela ficava ao lado da porta principal, perto do tabernáculo, e era uma porta bem estreita onde eles faziam o sacrifício das ovelhas, e havia um tanque, e chamado de Betesda, que Betesda quer dizer casa de misericórdia. Nestes fazia grande multidão de enfermos. Então lá existia vários tipos de enfermidades, pessoas com enfermidades, e esperando o movimento da água, esperavam de certa forma um anjo descer. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Então vemos aqui que lá tinha esse homem paralítico, que ele estava há 38 anos enfermo com essa enfermidade. E Jesus passava por lá, porque Jesus, na realidade, quando ele era pequeno, que ia na casa dos avós, ele já via esse homem passando por lá, perto dos alpendres lá do posto da Betesda. E aí Jesus pergunta: queres ficar são? Aí o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então aqui no versículo 7, na realidade ele estava querendo estava colocando que eram os homens que não colocavam. Então ele estava tendo uma visão terrena e não uma visão de Deus. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Nesse dia de sábado, Jesus teve uma grande dor de cabeça aqui, que foi a partir daqui que começou a perseguição para querer matar Jesus. E o tanque de Betesda, essa festa acontecia em Jerusalém e ninguém sabe ao certo
Qual é? Pois a Bíblia não fez questão de mencionar, mas o que ela fez questão foi a entrada das portas das ovelhas, visto que naquela época havia 12 portas para a entrada na Cidade Santa. Seria uma coincidência que Jesus entrar pelas portas das ovelhas? Entenda, nada na Bíblia, ou melhor, nada que Jesus fez foi por acaso. Em cada atitude sua, ele trabalhava para mostrar a glória de Deus Pai. Então, ele escolheu aquela porta sabendo o que esperava, sabia que ali tinha um tanque onde havia muitos paralíticos que estavam, mas em especial iria chegar o milagre na vida de um deles. E aqui a gente vai ver uma pequena introdução. Já estamos na 6ª lição. Esperamos que você esteja sendo edificado, crescendo ainda mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da comunhão com Ele e do estudo de sua palavra. Afinal, o Evangelho de João nos revela, de modo especial, a deidade de Jesus, o Filho de Deus encarnado, permitindo que tenhamos o maior conhecimento da pessoa de Cristo. O conhecimento sobre Jesus Cristo é progressivo, pois o nosso entendimento foi profundamente afetado pela queda. Dependemos totalmente do Espírito Santo que nos revele pela palavra o significado da encarnação do Senhor em toda a sua completude, a fim de que possamos compreender o mistério de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 4, e tê-lo pela fé habitando em nosso coração. Efésios 3:17. No primeiro tópico, de volta a Jerusalém. No centro do judaísmo, João noticia várias viagens de Jesus à Judéia, que não são narradas pelos evangelhos sinóticos. Eram ocasiões relacionadas às festas judaicas. Isso serve para demonstrar o empenho de Jesus para se revelar à elite do sistema religioso judaico e a toda Jerusalém. Aqui, meus queridos irmãos, quando João afirma que o Filho de Deus veio para o que era seu e os não o receberam, em João 1,11, está se referindo primeiro à rejeição de Israel. Os seus não o receberam. Isso fica bastante evidente, principalmente nas rejeições que Jesus teve, especialmente no centro do judaísmo. Depois, se refere à humanidade como um todo. Ao mesmo tempo em que Jesus precisava manifestar-se para os judeus, realizando sinais e pregando, era necessário que se ocultasse para que a ira judaica não precipitasse o ápice de seu ministério terreno com a crucificação. O crescente ódio dos judeus que desde o princípio procuravam matá-lo, João 5,16, não poderia frustrar parte alguma do plano divino quanto à sua inteira revelação do Filho encarnado. O tanque de Betesda, localizado próximo à Porta das Ovelhas, ali se concentrava uma grande multidão, o qual esperava pela descida de um anjo que agitava e fazia com que o primeiro que ali descesse separasse de qualquer enfermidade. Sarasse de qualquer enfermidade. João 5:2-4. Não há uma definição única para o significado de Betesda. O mais comum é casa de misericórdia, local em que havia se transformado em um centro de peregrinação. João 5:3. Podemos imaginar a expectativa dos doentes e como cada um se
apressava para ser o primeiro a descer a água quando agitada. Então assim, o que era esse tanque de Betesda? Esse tanque, não temos muitas informações sobre ele, porém, até hoje em dia, ainda existe se formos lá em Israel, veremos que ele existe e é real. Além do mais, a Bíblia fez questão de mencionar que nele havia 5 alpendres e jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Esses 5 alpendres são mencionados, são como se fossem varandas. Igual você vai naquelas casas enormes, principalmente lá em Minas Gerais, que tem várias casas enormes, e logo na entrada tem os alpendres, as varandas, para dar entrada na sala, a qual, como mencionado, tinha muitos enfermos, e todos eles unanimamente esperavam por uma coisa só. Porquanto um anjo descia e em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. João 5,4. Aqui, aquelas pessoas que ali estavam esperavam esse anjo que descia do céu para agitar as águas. Buscavam um milagre, algo que mudasse a sua vida. Muitas pessoas acreditam que esse versículo serve mais para explicar o contexto de uma crença deles do que de um fato verdadeiro. Porém, eu não posso afirmar se o anjo realmente desceu ou não, pois a Bíblia não deixa muitos detalhes. Uma coisa que podemos acreditar é que quem realmente estava ali acreditava nisso, que é o caso do paralítico do tanque de Betesda. A crença no milagre. Os milagres realizados no tanque de Betesda podem ser perfeitamente compreendidos como a manifestação da misericórdia de Deus, como a multidão de enfermos daquele tempo. Agora, contudo, estava ali o Filho de Deus, que não tinha limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Esse, aliás, é um dos aspectos do sinal realizado, mostrando a sua superioridade em relação a qualquer tradição. Segundo tópico, uma longa espera. Um conhecido de Jesus. Junto ao tanque, Jesus encontrou esse homem anônimo que estava enfermo havia 38 anos. João incluiu na sua narrativa uma informação relevante para o propósito de sua obra, ao dizer que Jesus sabia que aquele homem estava enfermo havia muito tempo. É porque, na realidade, esse tanque ele ficava próximo à casa dos avós de Jesus, de Joaquim e Ana. Então, Jesus, quando era pequeno, menor de idade, ele já passava por lá. Então, por isso que Jesus já sabia dessa enfermidade desse homem. Como Deus, Jesus conhecia bem e sabia de suas dificuldades. Com Deus não há acasos. Ele nos conhece por inteiro, sabe tudo sobre nós, conhece nossos pensamentos, sentimentos, dúvidas e frustrações. Apesar dos nossos defeitos e debilidade, ele se interessa por nós e sempre quer nos ajudar. Contudo, quer ouvir de nós o que realmente queremos. Quer explicação? João 5,6. Dependemos do texto que aquele paralítico não tinha amigos, nem mesmo alguém da família que pudesse ajudá-lo a descer as águas. Talvez a própria conduta daquele homem o tivesse levado a esse estado de abandono. Depois de curado, Jesus o adverte:
eis que já está são. Não peques mais, para que não se suceda alguma coisa pior. Todos nós, pecadores, precisamos da misericórdia de Deus, pela qual Ele afasta de nós o mal que merecemos e, por sua graça, nos dá o bem que não merecemos. Porque, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. No dia de sábado, embora aquele homem estivesse enfermo há 38 anos, para os líderes judeus ele teria que permanecer nesse estado, porque naquele dia, um sábado, não poderia ter sido curado. É impressionante o mal que uma religiosidade fria e cega pode produzir. Imagina ele ter que esperar por ser um dia de sábado. Ele queria mais, o paralítico, ele queria mais eficação. Imagina ficar 38 anos deitado, acamado, ou com a paralítico, enfermo, né? E para ele é independente de ser um dia de sábado ou não. Os judeus interceptaram o ex-paralítico, eles disseram: é sábado, não te é lícito levar a cama. João 5,10. A ira dos judeus não era apenas pelo ato de levar a cama no dia de sábado, mas também pela cura. E por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas aos sábados. Então, na realidade, aqui, por ele curar no sábado, ele teve uma enorme dor de cabeça. Foi a perseguição para levá-lo à morte. Em nossos dias também, existem muito que insistem em viver na prática de antigas tradições judaicas, como a guarda do dia de sábado, a despeito da clareza bíblica acerca da existência da aplicação desse de que tantos outros preceitos cerimoniais no Novo Testamento. Romanos capítulo 14, versículo 6 e Gálatas capítulo 9 até o versículo 11, do versículo 9 até o 11. Vivendo a graça de Deus. Depois de tanto tempo, e esperando por um milagre, o ex-paralítico recebe a censura dos judeus e simplesmente responde: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. João 5:11. É que, na realidade, aqui, quando Jesus estava naquela multidão, ele não se identificou com o paralítico, ele só virou o rosto e foi embora. É claro que numa multidão vai saber quem estava. E, na realidade, o paralítico também ele não foi saber naquele momento quem era. Só depois que Jesus encontrou ele no templo que Jesus revelou para ele que curou. Aí Jesus falou assim: você agora está curado, agora vai, mas não peque mais. Então, assim, ou seja, ele entendeu que a autoridade espiritual de Jesus estava acima de qualquer limitação formal da religião judaica. Isso é, sem dúvida, um vislumbre importante que é viver na graça de Deus. Se o ex-paralítico tivesse se limitado, teria, na prática, permanecido imóvel, mesmo diante do grande milagre que havia recebido. Mas ele não fez assim, porque a virtude que recebera era maior que a restrição religiosa do judaísmo. Já no subtópico 3, revelando-se a uma geração iníqua. O quadro espiritual dos judeus. A cegueira judaica era realmente muito grande. Mas que isso, havia muita maldade em seus corações. É importante destacar aqui isso para que entendamos as razões de não
terem recebido Jesus. Nós cremos que Jesus, o Verbo de Deus, veio para salvar todos os judeus e gentios, embora tenham rejeitado Cristo, seus milagres, sua pregação e o seu ensino. Os sinais realizados por Jesus contribuíram para a salvação de muitos. Mas o que é salvação? Segundo a nossa declaração de fé, cremos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos que confessam Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal. Jesus Cristo, o Filho de Deus, anunciado no Evangelho de João, veio para nos reconciliar com Deus, restaurando nosso corpo, alma e espírito, como aconteceu com o paralítico do tanque de Betesda. Já no subitem 2, o desencadear das perseguições. O sinal miraculoso realizado por Jesus no dia de sábado despertou a ira dos judeus, elevou a desencadeamento de uma forte e implacável perseguição. O objetivo não era apenas confrontar o mestre, mas matá-lo. João 5,16. O ódio dos judeus era tão grande que eles quebravam os próprios mandamentos que tanto defendiam, mas presos a formalidades da lei, enquanto quebrantavam o mais importante dela. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23:23. Eram condutores cegos que ocupavam um mosquito e engoliam um camelo. Mateus 23:24. Cheios de hipocrisia e de iniquidade, e eles eram como sepulcros caiados. Mateus 23:27-28. Justamente por isso se encheram de ódio contra Jesus, porque ele fazia milagres, atraía para si as multidões, sem em nada poder ser contestado. Igual ao Pai. Apesar da fúria dos judeus em relação a Jesus e do desejo de matá-lo, a hora de sua morte ainda não havia chegado. Na verdade, abria-se ali mais uma oportunidade para que o Messias revelasse a sua divindade, sua identidade como Filho de Deus, igual ao Pai. João 5:16-18. Essa expressão igual ao Pai suscitaria muitos debates nos primeiros séculos da cristandade. O arianismo era uma das seitas que negava a divindade de Cristo, heresia que foi refutada devidamente no ano 325 d.C., no concílio de Nicéia, cujo credo conciliou o entendimento de que a expressão igual ao Pai quer dizer a mesma substância do Pai, homousios. No grego, glorifiquemos ao Pai por nos ter enviado o Filho. Glorifiquemos ao Filho por ter nos reconciliado com o Pai e nos dado a vida eterna. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Agora uma pequena conclusão. A cura do paralítico de Betesda foi um sinal de grande impacto para o judaísmo. Serviu não somente para apresentar a divindade do Messias, mas também para mostrar a superioridade de sua obra frente às tradições judaicas. O registro serve ainda para transmitir a todas as gerações uma profunda mensagem da deidade de Cristo, como Filho de Deus e incriado
da mesma espécie em plena igualdade como o Pai. Desta lição, nós aprendemos, tiramos 4 aprendizados. Confiar em Deus, nós precisamos ter confiança em Deus para que a sua glória se manifesta em nós. Também fica um outro aprendizado para nós, não desistir, né? Porque o paralítico ele ficou 38 anos, foi um exemplo de persistência, e ele não desistiu do seu milagre. Se a gente está precisando de um milagre, tem que esperar a vontade de Deus, que numa hora ou um minuto ele pode resolver. E viver a espiritualidade de Deus em nossas vidas. Aqui ele deu um grande exemplo, porque nós temos que acreditar em Deus, confiar nas suas misericórdias e não esperar muitas coisas do homem. E o terceiro aprendizado, que nós precisamos querer a presença de Deus e colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Assim, nós temos que ter Deus, buscar a Deus, as primeiras coisas em Deus, e as outras coisas, as demais, nos serão acrescentadas. Que lição maravilhosa foi essa! E eu deixo aqui a minha gratidão e contem sempre com as minhas orações. Hora da revisão. Onde estava localizado o tanque de Betesda? Qual o significado de Betesda? Quantos anos o paralítico de Betesda estava enfermo? Qual a resposta do paralítico à censura dos judeus? Qual era o quadro espiritual dos judeus quando o paralítico de Betesda foi curado? A nossa próxima lição será a multiplicação dos pães e peixes. Até uma próxima aula. Muito obrigado e fique com Deus. Deus é contigo.